Jesus transforma a minha família, é o tema desta noite, e está baseado lá no livro do Gênesis, no princípio de tudo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Nós não faremos a leitura completa desses textos, tá? Nós estaremos lendo somente o versículo 1 do capítulo 1, tá bom? Para embasar somente a situação em que se encontrava, né, o universo quando Deus iniciou o processo da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E os irmãos, lendo esses textos bíblicos, poderão perceber, né, o que tem mais aí para nós a ser oferecido por Deus através da sua palavra. Mas muito bem, meus queridos, Jesus transforma minha família. Esta é a temática que nós temos para compartilhar com vocês. Como eu dissera antes, esta foi uma mensagem pregada pelo pastor Natan da Igreja Batista Morada Nova. E ele disponibilizou para todos nós, né, compartilharmos com as nossas igrejas. E esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele nos leva lá para o Gênesis, o princípio de tudo, né? E esse texto, ele nos leva a perceber o poderoso poder de Deus na criação de todas as coisas. E o texto inicia falando que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha só a situação em que se encontrava, né, o universo naquele exato momento. E o que vemos aqui é uma situação de caos, em que a perspectiva humana jamais poderia crer em uma transformação. Porém, nos primeiros dias, Deus dá forma aos que não têm forma. No primeiro dia, Ele cria a luz e faz a separação entre luz e trevas. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 e 4. No segundo dia, Ele cria o firmamento, o céu visível e faz separação das águas. Versículos 6 e 7. No terceiro dia, Deus cria a terra seca, completamente seca. E aí os continentes, Ele faz separação entre terras e mares e cria a vegetação. Tá? Aí você vai ver isso no versículos 9 e 10. Logo após dar forma ao que não tem forma, Deus começa a preencher o vazio que ali havia. Olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. No quarto dia, Deus criou os luminares, as luzes, né, as estrelas, a lua, o sol. Né? Então, isso está no versículo 14 até o 19. No quinto dia, Deus cria todos os animais aquáticos e aves do céu. Está lá nos versos 20 ao 22. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e também criou o homem. Está lá no verso 24 até o versículo 31. Em sua extraordinária grandeza, Deus fez o que parecia impossível acontecer. É típico de Deus essas coisas, né? Não pode ser do ser humano. Ele criou a forma e preencheu o vazio do que antes era sem forma e vazio. Agora, se Ele transformou do nada o que existia, nós podemos aprender algumas coisas e que podemos aplicar nas nossas famílias. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que não há circunstância que Deus não possa mudar. Não há circunstâncias que Deus não possa mudar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, diga amém, aleluia, porque Deus verdadeiramente não é limitado. Portanto, o que acabamos de ver no ato da criação foi um Deus que trouxe do nada o que não existia. Um Deus capaz de transformar a escuridão em claridade, de fazer brotar da terra árvores frutíferas. Um Deus capaz de criar infinitos astros e segurá-los com as próprias mãos. Um Deus que do nada, de onde aos nossos olhos parecia impossível,
fez nascer os seres vivos, inclusive o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Queridos, nossas famílias, elas têm sido atacadas todos os dias pelos mais diversos dardos inflamados do maligno. Muitos de nós travamos lutas constantes diante das circunstâncias adversas que afligem nossas famílias. E às vezes, nos perguntamos como isso pode mudar. Esta tem sido uma preocupação dentro das nossas famílias. Nós temos nos preocupado com essa situação. Mas a verdade é que para Deus, a quem servimos, o nosso Deus, a quem servimos, para Ele não existe impossível. Diante dele o caos nada é. As circunstâncias ou problemas que enfrentamos não são maiores do que Ele. Podemos ver isso quando Ele acalma a tempestade. Os irmãos lembram quando os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco com uma tempestade fortíssima, balançando a embarcação, as ondas das águas praticamente entrando dentro da embarcação. E Jesus com a cabeça recostada, dormindo tranquilamente. E os discípulos em alvoroço, em desespero total. E Jesus então chega para os ventos e as ondas fortíssimas do mar e faz tudo silenciar. O homem não consegue fazer esse tipo de coisa. As famílias estão enfrentando essas mesmas turbulências nos últimos dias. Assim como Jesus estava no barco com os discípulos no mar da Galileia, quando sobreveio essa terrível tempestade, e essa tempestade punha em risco aquela embarcação e a vida dos seus tripulantes. Notem que essa turbulência, essa tempestade, ela só veio se dissipar quando os discípulos perceberam que nada podia mudar aquilo por si mesmos. Eles não eram capazes de mudar aquela situação difícil pela qual eles estavam passando. Eles entenderam que só Jesus poderia mudar aquela situação e trazer uma mudança significativa. Por isso é que nós declaramos que não há circunstâncias em que Deus não possa mudar. Quando Jesus foi acionado naquele momento, Ele acalmou a tempestade. E o que era um caos se tornou bonança. O que era desespero deu lugar à alegria. O que era angústia transformou-se em júbilo. Portanto, meu querido, não importa a circunstância que você se encontre, que a sua família se encontre neste exato momento. Creia. Não existem circunstâncias que Deus não possa mudar. Creia verdadeiramente que Deus pode mudar qualquer situação adversa pela qual está passando a sua família. Coloque Jesus dentro do barco família, dentro do seu barco chamado família. E você vai ver Jesus fazer as mudanças, realizar as mudanças que são necessárias dentro da sua casa. Jesus transforma minha família. Aprendemos que não há circunstâncias que Jesus não possa mudar. Uma outra coisa que precisamos ter certeza, ter convicção, é de que Jesus transforma o caos em algo bom. Jesus transforma o caos em algo bom. Nós estamos fazendo um paralelo entre o que aconteceu no princípio com a criação de todas as coisas por Deus, de tudo, com o que hoje as famílias enfrentam. E quando nós olhamos para o primeiro versículo lido, percebemos que do caos existente, Deus criou algo fantástico, algo maravilhoso, algo que o autor chama no versículo 31 de muito bom. Tudo que Deus criou ao término dizia assim: e viu Deus que era bom. Ouviu Deus que era muito bom.
Deus transformou o caos em algo muito bom. Quando falamos anteriormente sobre o Deus que transforma situações, é inevitável não lembrarmos de problemas presentes no século, ou neste século. Um deles é a falta de relacionamento significativo em nossas famílias. Este é um problema sério, é um problema preocupante que nós vivenciamos hoje no seio das famílias. A falta de relacionamentos consistentes, relacionamentos sólidos. E ao longo dos anos, nós fomos sendo comprometidos por várias tarefas seculares. Como se não bastasse tudo isso, ainda fomos envolvidos pela tecnologia em constante avanço. Tecnologia hoje que nós fazemos uso para esta finalidade com a qual estamos aqui agora realizando. Como resultado, meus queridos, dessa tecnologia de avanço constante e contínuo, muitas famílias estão sofrendo pela falta de convívio. Muitas famílias não convivem mais. Não se relacionam mais nos padrões que Deus quer que elas desenvolvam. As pessoas moram na mesma casa, mas não se veem ou não conversam. Cada uma no seu mundo, no seu canto. A mesa serve apenas para ornamentação, pois ali ninguém mais se senta para ter uma refeição em família. Essa situação tem causado sérios problemas, como o distanciamento. Os entes queridos, os familiares, os membros de uma mesma família já não se conhecem mutuamente uns aos outros. Quantos integrantes de família nós sabemos que estão dentro dos seus lares, cercados de pessoas, mas que se sentem sozinhas, em completa solidão? Outras estão tomadas pelo sentimento depressivo. A depressão tem afetado as suas vidas de maneira terrível. Brigas. Quantas brigas não estão acontecendo dentro das famílias? Brigas que parecem intermináveis. Quantas traições, quantos atos de infidelidade têm acontecido nas famílias? E tudo isso porque as famílias não mais se relacionam como deveriam fazer. Quando olhamos para Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. E aqui tem algo maravilhoso a ser destacado. Aqui tem algo tremendo, algo fantástico. Porque Deus, quando Ele cria o homem, Deus se preocupa com o homem, com o estado do homem. Deus olha para o homem e percebe que no homem há um vazio, que no homem há uma necessidade. E lá no capítulo 2, versículo 18, diz que Deus vê o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora adequada ou idônea, como queiram em outras versões. Deus não criou a humanidade, o homem e a mulher, para viverem sozinhos, mas em família. E Deus está nos ensinando a todo tempo que nós fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros, não para vivermos em isolamento e indiferentes àqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos de nós, porque a solidão ela não agrada o homem, ela não agrada o coração de Deus. Então, diante da situação que se vive hoje nas famílias, são situações que parecem distanciar as pessoas ainda mais umas das outras. Elas passam a achar que conviverem ou viverem é uma coisa cada vez mais distante de acontecer. Parece que não querem mais resolver as dificuldades e os conflitos existentes. E Deus cria a mulher para
ser aquela auxiliadora idônea, aquela ajudadora adequada. Para nos momentos difíceis, quando o marido chega com dificuldades, ela ir lá, com o seu jeito meigo, dócil, carinhoso, oferecer o ombro para ele, abraçá-lo, e muitas das vezes nem falar nada, mas abraçá-lo e dizer: olha, não te preocupa, eu estou aqui do teu lado, estou aqui para te ajudar. Isso não está acontecendo mais. Isso não está existindo mais. Não há mais essa necessidade de compartilhar isso no um a um, no corpo a corpo. É cada um se isolando um do outro. Eu quero dizer para você que Deus pode transformar o caos em algo muito bom. E se a sua família está vivendo um caos, eu quero dizer para você que Deus pode transformar esse caos dentro da tua família em algo tremendo, em algo maravilhoso, em algo espetacular. Mas é preciso que nós tomemos uma atitude quanto a isso. Nós não podemos nos permitir ficar de braços cruzados, vendo o caos reinar dentro da nossa casa, da nossa família, e agirmos com indiferença, como que não diz respeito a nós. Apenas porque não podemos parar de usar as redes sociais, de gastarmos tempo com as redes sociais, quando na verdade deveríamos investir tempo em relacionamentos intencionais dentro da nossa família, para que os laços de relacionamento sejam fortalecidos, para que os caos que estão lá dentro, o Senhor possa removê-los totalmente. Queridos, em terceiro lugar, para que Jesus transforme a minha família, e Ele está transformando a minha família, eu que falo para vocês, Jesus está transformando minha família dia após dia. Porque eu e a minha esposa, os meus filhos, nós queremos isso para nós. Nós queremos que a nossa família seja a família segundo o coração de Deus. E por isso não importa as circunstâncias que nós estejamos enfrentando, não importa os caos que possam existir ou que queiram adentrar nas nossas famílias, nós iremos emperrar tudo isso porque nós vamos chamar Jesus para dentro da nossa família definitivamente. Para Ele transformar o caos em algo maravilhoso. Em terceiro lugar, Jesus é a palavra de Deus que pode transformar o caos em algo muito bom. Jesus é a própria palavra viva que veio ao mundo habitar entre nós. Veio revelar a glória de Deus diante da humanidade. Para que a humanidade percebesse o grande amor de Deus para com ela. E pudesse assim então convidá-lo para vir morar dentro das suas casas. Em toda a criação do Gênesis, Deus está sempre dizendo, e disse Deus, em todos esses momentos de transformação do caos em ordem, foi a palavra de Deus que operou essa transformação. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, lá diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outras traduções diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus literalmente é a palavra de Deus, a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Para nos dar a oportunidade de conhecer Deus na intimidade através dele, Jesus, e assim nos reconciliar com Ele. Esta palavra tem poder. A palavra de Jesus ela é poderosa, porque é o próprio Jesus, o Senhor da palavra. Está em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, referindo-se a Cristo, o autor, diz assim, estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Esta palavra ela é poderosa. Esta palavra ela é capaz de transformar o caos em algo muito bom.
A sua palavra não tem poder, a minha palavra não tem poder, meu amado, minha amada. Mas a palavra de Jesus, ela tem poder. Se permita ouvir a palavra de Jesus dentro da sua família. Convide a palavra que é Jesus para vir morar, habitar com você, para que Ele possa ditar as diretrizes, conduzir os relacionamentos, disciplinar tudo aquilo que é necessário para que o caos seja definitivamente arrancado pela raiz de dentro da sua casa. E assim, no lugar do caos, o Senhor colocar algo muito bom. É para mim, é para você, é para nós, é para a nossa casa. Jesus é a palavra de Deus que transforma o caos em algo muito bom. Durante o seu ministério terreno, Jesus transformou vidas que estavam em situações caóticas. Nós conhecemos isso, nós que temos lido a Bíblia, os evangelhos principalmente, nós temos encontrado tantas coisas maravilhosas que Jesus realizou. E tudo que Jesus realizou foi para o louvor da sua glória, foi para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, porque as honras devem ser somente para Ele. Quem não lembra daquele homem leproso? Que as pessoas o evitavam. Que as pessoas não queriam a sua companhia, a sua presença. Meus amados, que difícil. Lembra daquele paralítico de Cafarnaum? Que Jesus o faz andar de maneira especial e tremenda. A mulher do fluxo de sangue, que creu, tocando em Jesus às escondidas para não ser percebida porque não era bem-vinda. O leproso à distância, e Jesus então se aproxima dessas pessoas e retira o caos da sua vida. Agora imagine essas pessoas retornando para os seus lares. Aquele homem de Gádara, que vivia, que habitava nos sepulcros, o texto diz que Jesus o devolve para a sua família completamente restaurado. Imaginem o sofrimento e a dor pela qual passavam essas famílias, dessas pessoas, e que agora elas se regozijavam, elas se alegravam, porque elas viram o poder de Deus sendo manifestado em um integrante de suas famílias. Agora imaginem o testemunho dessas pessoas, o testemunho convincente dessas pessoas, dizendo: eu conheci Jesus, eu conheci o Senhor, o Messias, o Salvador, Ele mudou a minha vida, Ele me devolveu o que eu havia perdido, ou o que eu nunca tive, Ele me deu, e agora eu quero que vocês também, minha família, o conheçam, para experimentar o poder de Jesus sendo operado nas suas vidas, para que as nossas famílias tenham transformado esses caos em algo muito bom. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Não espere ninguém fazer por você aquilo que você pode fazer. É nos momentos de caos, através da sua fé, que Jesus mostra o seu poder transformador. Também você olha agora para a sua vida, para a sua família, e pense que não há mais jeito. Tem muita gente querendo desistir do seu casamento, desistir da sua família, achando que não pode fazer mais nada. Talvez esteja agora acreditando que tudo é impossível, que não pode haver restauração mais naquela situação. Eu digo para você, eu digo e afirmo para você, se você crer em Jesus verdadeiramente, esta palavra impossível, esta palavra não pode mudar mais nada, essa palavra não tem mais jeito, ela precisa ser riscada do seu vocabulário. Você precisa anular esta palavra, esses adjetivos do seu vocabulário, porque senão você vai estar dizendo que o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, é limitado. Ele não é limitado. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Não existe nenhuma situação, queridos e queridas, que Deus não possa mudar. Não há coração que Ele não possa transformar. Se o teu coração está duro, endurecido, por falta de perdão, por falta de ação, eu digo para você, ouve essa palavra de poder. Ouve essa palavra de poder para transformar o teu coração.
Deixa ele arrancar do teu coração qualquer mágoa, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer falta de perdão, qualquer revolta. Abre o teu coração agora para Jesus, que é a palavra de poder, e deixa ele arrancar tudo isso, todo esse caos que está instaurado dentro do teu coração, da tua casa, da tua família. Deixa ele entrar com o seu poder transformador e restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar a tua relação com os teus filhos, restaurar a tua relação com a tua mãe, com o teu pai, com os teus amigos, com os teus irmãos da fé. Está com algum problema com algum irmão na fé? Está com algum problema com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu cônjuge? Se há um problema, é um caos. E se é um caos, só o poder da palavra de Jesus pode remover. Eu te desafio agora em nome de Jesus, coloque isso agora no altar do Senhor. Senhor, está aqui o caos que está instaurado dentro da minha família e da minha casa. Eu não quero isso dentro da minha casa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar tudo isso em algo muito bom. Está aqui, Senhor. Resolve. Resolve segundo a tua vontade, de acordo com a tua vontade. Se eu estiver atrapalhando a tua resolução disso tudo, Senhor, me afasta disso, me coloca do lado, me faz ver que eu preciso nesse momento cuidar de mim primeiro, para ajudar a cuidar dos outros. Meus queridos, creia, Jesus é a palavra de Deus que pode transformar qualquer caos que esteja dentro da sua família em algo muito bom. Eu creio nessa palavra, você crê nisso? Amém. Glorifique a Deus. Abra o seu coração para Deus. Diga para Ele o que você sente, o que você almeja para a tua família, para a tua vida. Diz para Jesus, Jesus, transforma a minha família, Jesus. Muda a minha casa. Muda o meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos na fé, com a tua igreja, com os meus vizinhos, com os meus amigos. Senhor, muda, transforma qualquer caos que possa estar querendo destruir a minha família, a minha vida. Entregue isso para o Senhor com fé. Eu quero que você agora cure sua cabeça, feche os seus olhos. Pense agora na sua família. Só ouça a minha voz. E eu quero concluir esta palavra dizendo: quero contar aqui uma breve ilustração e você vai refletir nisso. Cabeça baixa onde você está. Os olhos fechados. Não se preocupe em olhar para mim. Curva sua cabeça, feche seus olhos, só escute aquilo que eu vou contar para você agora. Certa vez um jovem de determinada igreja se envolveu em um adultério um mês antes do casamento. Aquele jovem que se guardara toda a vida para a sua futura esposa, agora perdera a virgindade com outra mulher, que por sinal era casada. Sem arrependimento, ele manteve a vida de pecado por mais de um ano, período em que tomou sua noiva por esposa e manteve seu adultério escondido, até que sua esposa o descobriu. Naquele momento de dor para a jovem esposa, ela, serva de Deus, teve de ouvir da boca de seu marido que ele não a amava mais, que não sentia desejo por ela, mas sim pela amante. Porém, essa jovem olhou nos olhos do esposo e disse: eu creio em um Deus que é capaz de mudar corações. Ele mudará o seu coração, fazendo você me amar e restaurando o nosso casamento. Ela creu no poder transformador de Jesus.
diante de muita oração, de muito acompanhamento e relacionamento discipulador, aquele homem foi transformado. Arrependeu-se do seu pecado, pediu perdão à esposa e hoje Deus lhes deu uma linda filha. Aquela família que parecia impossível de ser transformada, ou foi pelo poder do Senhor Jesus. Jesus é aquele que pode transformar a sua família. Ele tem o poder de transformar o caos em algo muito bom. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Não existe nada que Deus não possa realizar na tua casa, na tua família. Porque Deus é poderoso para isso. E muito mais. Meus queridos, a palavra de Deus, quando ela fala de casamento, é casamento para a eternidade. Se nós formos olhar para casamentos com problemas e dificuldades, e ver esses problemas e dificuldades, justificativo para um divórcio, para uma separação, nós estamos desistindo antes do tempo. Conheço casos de pessoas incrédulas, crente casado com descrente. E aí a pessoa não entendia por que a situação era tão difícil. Vou contar um testemunho de uma irmã a quem eu acompanhei durante muitos anos, não congrega mais comigo, irmã Francisca, e ela me disse, se ela tiver alguém que a conhece, esteja ouvindo esse testemunho, podem falar para ela, se assim entenderem, não há nenhum problema. Mas eu lembro que uma vez eu conversando com ela, e ela é casada, ela havia casado muito cedo, nem ela e nem o esposo eram crentes. E no decorrer da história, ela se converteu. E durante muito tempo, muitos anos, ele não queria que ele já foi chamado para o céu, Deus já o chamou. E durante muito tempo ela reclamava que o marido não se convertia, que não sabia o que fazer, que era um problema. E aí um dia ela estava no quarto de madrugada, uns 3, 4 da manhã, ela disse que estava lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. E num dado momento a palavra de Deus falou para ela, e o texto que ela lia falava de mudança. E ela disse que ouviu literalmente Deus dizer para ela assim: muda você primeiro. E aí ela começou a mudar. Ela começou a refletir no seu comportamento dentro de casa. A sua postura como mulher de Deus. E ela descobriu que ela era o maior empecilho para que o seu marido conhecesse a Cristo. Aí ela começou a mudar. A primeira coisa que ele perguntou para ela, quando ele viu as mudanças nela: minha velha, o que aconteceu contigo? Tu tá diferente. Ela disse: bobagem, meu velho, mudou, tá tudo do mesmo jeito. Mas ela sabia. Quando foi um mês depois, num domingo, quando ela estava se arrumando para ir para a igreja, ele disse: me espera que eu vou contigo. Ele se arrumou e foi com ela. Demorou mais um pouco, ele se converteu a Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus, por causa do testemunho dela dentro de casa. Não sei se é o seu caso, minha querida, meu querido. Mas a maioria das vezes, nós somos intransigentes dentro do nosso lar. Nós queremos usar a Bíblia para os nossos cônjuges, em vez de usar o nosso testemunho de alguém transformado, para que a pessoa vendo a nossa transformação, ela também queira ser transformada, que nem está vendo em mim e em você. 2 meses depois, Deus o chamou. Mas em tempo de conhecer Jesus, ele foi para a glória. Então, em nome de Jesus, faça um exame, cada um de nós façamos um exame. Vê se não há algo que falta nós fazermos, para que o nosso cônjuge também tenha a oportunidade de conhecer Jesus, como Ele quer que nós o conheçamos. Senhor, me mostra onde eu estou errando, me mostra o que eu preciso fazer, para que meu marido, meu esposo, minha esposa possa perceber
que eu estou mudando. E assim ele se agradar do Senhor como eu me agrado. Todos nós somos desafiados a fazer essa introspecção. Porque o Senhor não se agrada do divórcio. Nunca foi plano do Senhor. Mas por causa da dureza do coração, muitos têm buscado essa saída. Espero sinceramente que Deus tenha falado poderosamente aos nossos corações com a sua palavra. Que Deus continue abençoando o pastor Natan. Para que continue sendo um vaso de honra para a sua igreja e para as nossas igrejas de um modo geral.